Gravando? Gravando. Maravilha. Bom, então nesse vídeo aqui, nós estamos nos perguntando se a evolução não tem um propósito, se ela é cega, né? Então, a evolução, ela é sem propósito, ela é cega. E a, eu vou defender, né, e analisar alguns conceitos de que, como proposição científica, né, é essa proposição de que a evolução não tem propósito, ela não é verdade, né? E simplesmente isso não faz parte da evidência científica, mas é uma proposição metafísica. Bom, então, começando já, né? Bom, então, historicamente, gente, né, tanto antes quanto hoje, a maioria dos defensores da evolução, né, predominantemente eram naturalistas, ou seja, né, naturalistas filosóficos mesmo, aquele que acreditava que a natureza era um sistema fechado e tal, e que no mínimo havia só matéria e energia, e que eles não possuíam principalmente, e que esse vai ser o fator determinante nessa questão do propósito ou da cegueira do processo evolutivo, eles não criam em nenhum tipo de providência atuando na natureza, seja uma providência de ordem divina, uma providência de ordem, enfim, já mais aí é mística, vamos dizer assim, no sentido de que, né, essas coisas parecidas aí com filosofias orientais, né, de destino e ciclos da história, sabe? Né, coisa estoica também, né, meio Orígenes talvez, apocatástase, né, o mundo vai, enfim, esse não é o assunto agora. E é, eu interpreto, né, e óbvio, eles não, o que eles vão fazer? Eles vão enxergar nisso que o processo evolutivo, que é essencialmente o mecanismo evolutivo, é formado por mutações e seleção natural. Eles julgam que ele é cego porque as mutações são aleatórias, né? Então, essa questão das mutações. E eles pensam que estão enxergando isso cientificamente, que estão vendo que a evolução é aleatória, pelas mutações serem aleatórias, na evidência científica, na observação científica, mas isso é uma proposição metafísica, ou seja, qualquer afirmação sobre um sentido de uma coisa e um guiamento de uma coisa, ela é metafísica porque ela pressupõe uma falta de ordem, né? Uma falta de ordem, branquinho aqui, uma falta de ordem de uma causa última, certo? Uma falta de ordem de uma causa última. Aí eu já vou explicar, né, cada um desses conceitos. Eu tenho bolado essa ordem aqui, mas parece que eu já baguncei tudo, mas enfim, tá tudo conectado. Então, já se evoca dentro dessa discussão os conceitos de aleatoriedade e casualidade. Eles inferem que as mutações sejam aleatórias porque não se vê uma causa necessária de que a mutação determinada deva ocorrer no tempo, né? E aí por isso vai dizer, não, então ela é aleatória, ela é cega, ela não tem uma razão, é, né, restrita e próxima, e, né, de vir a ser aquela mutação e não outra, de maneira científica. Mas, né, obviamente, isso é uma proposição metafísica. Mas, primeiro de tudo, é também uma falácia, né, da ausência de causa eficiente, que, de fato, se todos os processos, né, se todos os processos naturais vêm de uma causa última, né, primeira, assim, que é essa causa, né, chamando de X aqui, ela é pessoal e intencional, tá? Ela é pessoal e intencional, ou seja, ela quis produzir tais coisas e tem uma intenção, um plano para esses processos. E você, por exemplo, no processo aqui evo vida, evo vida, evo vida, evo evo a
sistema solar, vamos colocar Evo sistema solar. Uma letra muito bonita, né? E Evo universo. Pronto. Uni é suficiente. Você tem esses processos que decorrem dessa primeira causa, e essa causa é pessoal, não é porque você não vê a falta de uma causa eficiente no desenvolvimento, numa parte do desenvolvimento dessa daqui, que isso invalida a causa última, que é intencional, né? E que por ela é que se estabelece que se tem propósito ou não. Sobre essa questão do propósito do universo, eu falo em detalhes, né? E também vou trazer um vídeo separado, mas eu falo em detalhes essa questão do propósito do universo como sendo dependente de uma causa intencional, né? Uma causa de um criador intencional, uma finitude. Então você dá uma olhada na primeira palestra aí de uma série de 3 palestras que é um estudo sobre chamado Vocação, Sentido da Vida, Deus e o Homem, onde eu falo sobre essa questão do propósito do universo e a relação de Deus que ele tem com ele, que é uma relação, na verdade, de existência. Um existe, outro não existe, tá aí, né? Bom, então, se você quiser compreender mais, você dá uma olhada, também vai sair um vídeo separado sobre isso, talvez eu link ele por aqui também, então se ele já saiu, ele deve estar por aí. Mas a causa determinante de propósito de alguma coisa é uma causa, é uma ação intencional, né, que foi a causa eficiente do mundo, aqui falando necessariamente, nesse caso, né? E aí não é porque você não vê uma causa eficiente, por exemplo, numa mutação, que já decorre de um processo de sucessivas causas, né? E tal, uma cadeia causal de causas e efeitos, e que a cabeça dessa cadeia é intencional. Então, obviamente, isso é uma falácia, você não pode inferir isso, porque necessariamente ela tem propósito e ela não é cega, ela é guiada, né? Pelo menos divinamente falando, quando você tem um objeto divino e inteligente, né? Inteligente, não inteligível, perdão. E aí, é por isso que essa é uma preposição metafísica, porque ela não está falando daqui, né? Ela não está falando daqui, ó, preposição metafísica. Mas ela está falando do todo, que vai além do processo físico, né? Então, explicando bem esses termos para que fique compreensível a todos, né? É nesse sentido que eu uso metafísico. Essa questão de sentido e de propósito é uma discussão metafísica, porque dificilmente você vai enxergar o propósito e o sentido, e se aquela coisa está sendo guiada ou não, olhando puramente para o processo natural local, né? Aí o exemplo que eu dou é uma caixa de brinquedo, né? Caixa de brinquedo. Que é o que? Um menino, ele tem uma caixa de brinquedo transparente, como se fosse vidro, e aí ele quer... Tem vários brinquedos lá, uns brinquedos maiores, outros brinquedos menores, e ele quer ver aqueles brinquedos caindo por cima dos outros, se batendo, né? E tal. E aí ele coloca todos os brinquedos lá, fecha a caixa, né? E a caixa é transparente, dá pra você ver tudo lá, como se fosse um plástico transparente. E ele balança a caixa. Por razão natural, os brinquedos mais, por assim dizer, pesados, né? Os brinquedos mais leves, melhor dizendo, eles vão cair primeiro. E aí, bom, se nós estivermos dentro da caixa, né? E a caixa é o cosmos. E aí nós estamos falando da evolução da queda dos brinquedos. E aí nós vemos que os brinquedos pequenos, eles caem primeiro do que os brinquedos grandes. Mas você não consegue achar uma razão física para que os brinquedos pequenos tenham caído na ação do garoto. Na ação do garoto, presta atenção, porque é claro que por questões de massa e de volume, os brinquedos menores cairiam primeiro, né? Se ele balançasse a caixa assim com força e aí ia cair, tal, papá. Mas ela não tem causa
natural e intencional na ação do garoto. O garoto não planejou e não tinha intenção de derrubar primeiro os bonecos, os brinquedos mais leves, né, mais pequenos. Mas os brinquedos mais leves caíram. E aí você pode dizer, não, a queda dos brinquedos se deu de maneira aleatória em relação à intenção do garoto, né? Você fala, e aí esse seria um raciocínio paralelo a dizer que as mutações são aleatórias em relação a todo o mecanismo evolutivo, melhor dizendo, né? Em relação ao cosmos. Porque dentro do naturalismo, né, obviamente, e eles vão, se você espremer isso, eles vão admitir, essa crença deles é que nada, tudo é aleatório, né? E aí, não levando aleatoriedade, contrastando com casualidade, que tudo teria uma razão de ser ou tudo não teria uma razão de ser. Não é nesse sentido assim causal, né? Mas é de propósito, falando de propósito, essa questão de propósito, né? E aí, você só pode inferir a aleatoriedade se você tem falta de propósito. Numa coisa com propósito, mesmo se enxergando uma aparente aleatoriedade local, todo o sistema tem causa, né, última e propósito, e é guiado, não é, né, incausado, né, e fora de casualidade, que X causa Y, que causa XZ e etc. Mas a casualidade ela não vai implicar num propósito, né? Isso todo mundo sabemos. E nem a aleatoriedade vai implicar em falta de propósito. Então isso deve ser esclarecido, né? Isso deve estar claro na sua mente, não é isso que eu estou dizendo aí, tá? Então, e essas coisas são, por assim dizer, condições locais, né? E eu estou dizendo, o fator determinante é na ponta da cadeia, né? Na ponta da cadeia, causa última e tal. Bom, para a questão de propósito, tá? Bom, vou continuando na caixa de brinquedo. Então você não encontra uma causa natural, uma razão natural na ação do garoto, né? Ele não necessariamente queria que os brinquedos pequenos caíssem, né, antes dos brinquedos grandes, mas os brinquedos pequenos caíram antes dos grandes. E aí, portanto, você pode dizer a queda dos brinquedos grandes, né, ou a queda dos brinquedos, melhor dizendo, é aleatória em relação à decisão do garoto, o planejamento do garoto, né? Só que simplesmente eles como um todo não podem ser considerados aleatórios porque era plano do garoto inicialmente, né? Ou seja, da causa X, a causa X aqui nesse exemplo, ao invés de ser Deus, é o garoto. Deus, vou colocar assim, Deus, parece um B isso daqui, né? É Deus e o garoto. Nesse caso aqui é o garoto, Deus e o garoto. Deixa eu anotar logo porque eu tenho dificuldade de explicar e escrever com o mouse, né? Bom, Deus e o garoto. Bom, dá pra entender que isso aqui é um G. Pronto. Nossa, tá horrível esse garoto, mas enfim. O plano do garoto era fazer com que os brinquedos caíssem, né? E se batessem no fundo da caixa e entre si, etc. E, portanto, essas coisas tiveram o propósito que o garoto planeja e planejou, né? Então, em termos de causa última, né, nada ali foi aleatório. Tudo foi planejado, com um propósito específico de saciar o desejo do garoto de ver os brinquedos se batendo e batendo no chão, no fundo da caixa de brinquedo. Então, nesse sentido, então melhor, em perspectivas de causa última, né, que tem a relação direta com o propósito, né,
você não pode julgar por uma observação de um fato local, de dizer que ele é aleatório, né, e portanto cego e sem propósito, quando todo o conjunto da ação ou todo o conjunto do processo tem uma causa planejada, né, tem um planejamento, uma intenção por trás. Então a falácia é essa. Não é só da ausência, né? Porque eu não conheço, eu não sei. Porque eles estão dizendo, eu não estou vendo aqui nenhuma causa material que faça com que essa mutação necessária apareça ao invés de outra. Logo eu digo, ela é aleatória. Né? E é claro que eles vão dizer que tem a influência do environment, né? E da natural selection, do ambiente e da seleção natural. Mas são influências que não são um fator definitivo nas mutações. Tem mutações que, dado o ambiente, né, elas são contraditórias. Então você encontra aí N exemplos. Né? Não vou me ater a esses aqui, mas você pode procurar aí mutações mutações na vida. Você, né, diz que tem um peixe que a mutação foi que ele ficasse cego e isso dificultou, na verdade, a vida dele completamente. Ele não deveria ser cego, ele deveria ver por causa do lugar que ele vive, etc, etc. Bom, tem N exemplos, aí você pode procurar. Né? Mesmo que tais coisas, durante bilhões de anos, se ajeitem. Né? E aí, portanto, aparentemente, nós estaríamos justificados em dizer que essas coisas têm um propósito, que são guiadas. Bom, eu, mesmo assim, também defendo que não. Entendeu? Porque o fator determinante é a causa última, a causa primeira, a causa que é a ponta da cadeia, né, da cadeia de causas, do iceberg causal. E, bom, qual é a relação disso com o teísmo? Né? É consistente para um teísta, ou seja, alguém que acredita em Deus, dizer que a evolução seja sem propósito. Isso é uma crítica muito comum entre os deís cristãos, né? Que é os que defendem o design inteligente, que são cristãos, de que a evolução é sem propósito, né? Por exemplo, o Lee Strobel, né? Que é um cara muito inteligente, né? Entendido e tal. Ele diz assim, num documentário que ele tem, que é Evidências de um Criador, onde ele traz alguns argumentos do design inteligente como evidências para um criador. E ele diz assim, ele falando dessa questão de crer em Deus juntamente com a evolução. Né? Como é que Deus, ele diz assim, como é que Deus pode guiar um processo não guiado? Certo? E obviamente ele já está pressupondo que a evolução é, por definição, não guiada. Mas não, isso não faz parte da evidência científica, isso é uma preposição metafísica, uma pressuposição filosófica que, bom, esteve associada historicamente pelos a maioria dos defensores, mas não faz parte, né, inerentemente do mecanismo da natureza. Então, nesse ponto, o Lee ele não é muito preciso, com certeza. Bom, e aí a gente chega ao seguinte, que se o mecanismo evolutivo, né, se o mecanismo evolutivo ele é um mecanismo do universo, se ele existe, ele opera, e etc, ele necessariamente então é concebido e guiado por Deus, para todo teísta que interpreta isso, né? E que, obviamente, por dedução, você não precisa crer, você deduz isso pela relação de Deus, né, da providência e da concepção da ordem e criação do cosmos. Necessariamente, se ela é parte do cosmos, ela é guiada e concebida por Deus, guiada ou concebida por Deus, não assumindo aqui necessariamente uma posição teológica a respeito da natureza, das leis da natureza, se elas são concebidas por Deus ou se elas são a expressão ativa de Deus a todo momento e tal, enfim. Bom, eu tendo-me para crer que elas são concebidas e são a certo modo independentes de Deus, né? Mas que Deus intervém nelas, né? Intervém nelas corriqueiramente, né? Por assim dizer, quando ele vai suspender um fato que decorreria delas, né? Chamado milagre. Bom, isso aí já é muito, né, comum.
E recomendo a todos, se você não conhece, a leitura de Milagres do C.S. Lewis aí. Bom, e aí, se ela é um mecanismo, uma lei da natureza, ela é guiada por Deus. Assim como, né, essa lei, esse mecanismo do universo, ele é guiado por Deus e ele está debaixo da providência de Deus, se ele existe, né? Se ele existe, o mecanismo, tá? Assim como o mecanismo, né, e as leis de evolução de um zigoto, né, que é a junção de um espermatozoide e um óvulo, e a overdose de um drogado. Esse processo de concepção de vida e esse processo de morte, se está atuando os mesmos padrões, né? As mesmas leis da natureza que, dado Deus, né, são produtos, né, seja ativo ou, né, no sentido de que são agora, como eu falei, que essa questão concebida ou guiada, são expressões diretas da vontade de Deus, ou são expressões que são entes, né, padrões independentes, mais controlados pela sua vontade e tal. Portanto, é inconsistente para um teísta suportar tal afirmação, né? Então, os cristãos que defendem o design inteligente, né, incluindo brasileiros, eles repetem essa crítica de que a evolução é sem propósito, de que é inconsistente para um cristão acreditar na evolução, porque a evolução é sem propósito, né? E de que a evolução é necessariamente sem propósito. Não. Se ela existe, né, junto com Deus, necessariamente, né, ela tem propósito, assim como todo outro processo natural. Então, o cristão acredita que todo processo natural é guiado por Deus. Se a evolução existe, ela é um processo natural, então, necessariamente, ela é guiada por Deus. Desde o processo da concepção, como a morte de uma vida, né? Deu exemplo, a evolução do zigoto e a overdose de um drogado. Bom, então eu acho que ficou compreendido, né? E aí eu deixo, né, essas perguntas. Tem ou não? Depende do fator de Deus como causa última? Depende. Bom, e a minha resposta, né, é de que, para a pergunta inicial aqui, a evolução tem um propósito e é cega? Eu digo que não. A evolução não é cega, né? E simplesmente é um raciocínio falacioso, né? E metafísico, não científico, mas metafisicamente inconsistente também, dizer que a evolução é um relojoeiro cego, e é cega, e etc., né? Como Richard Dawkins repete bastante, tem um livro só sobre isso, né? The Blind Watchmaker, o relojoeiro cego, e ele não percebe essa questão aí, pelo menos externalizadamente, àqueles que ele fala em público. Bom, então, tem ou não? Olha, como eu expliquei, depende do fator Deus, como causa última, e qualquer cadeia de processos causais. Depende disso. E se ela existe como, bom, há evidências de que o processo evolutivo opera e operou, e portanto é real, ele é uma expressão da vontade de Deus, assim como qualquer outro processo natural. Então, tem ou não? Tem. É inconsistente para cristãos e crentes em Deus, né? Deus com D maiúsculo, Deus bíblico, Deus cristão, Deus judaico-cristão também, né? Não sei, judaico-cristão islâmico também, pode ser. Não conheço o islamismo, nem o Corão, mas enfim. Necessariamente ela tem que ser, né? Necessariamente ela é proposital e não cega, né? Porque ela é produto da intenção e do plano de Deus na concepção do mundo. Bom, então o vídeo é esse, né? Se você tem contribuições para o assunto, não deixe de compartilhar aí e
comentar aí, colocar aí, né? Para que você contribua para o nosso entendimento aí da verdade sobre essa questão, né? E, bom, que Deus abençoe a sua vida e que primeiro o amor, depois a paz e a fé de Cristo Jesus esteja com você. E até o próximo vídeo.